E na calada da noite, pra você aí que não estava preparado para começar a semana com o pé direito, o Haddad anuncia aqui um aumento de imposto de renda de 5% nas LCIs, LCAs e também em outros títulos. Já comenta para mim se você investe em LCI, LCA, CRIs, CRAS e debêntures incentivadas, porque o nosso ministro da Fazenda está de olho em todos esses investimentos. Estou gravando aqui próximo das 10h20 da manhã, então possivelmente várias coisas ainda vão mudar. Essas informações aqui, elas ainda não são definitivas. A gente pode ter uma grande reviravolta e tudo pode ser cancelado, mas sinceramente falando, eu acho que é extremamente improvável, tá certo? Eu vou explicar o porquê aqui nesse vídeo. A gente vai olhar um pouquinho dos mercados, a reação imediata e os impactos que isso causa em relação a esses investimentos. Então, qual que é a grande discussão aqui? Só para você ter um entendimento aqui muito rápido dessa notícia que foi realmente uma bomba extremamente negativa, na minha opinião, e na opinião de qualquer pessoa que tem 2 ou 3 neurônios, né? Isso aqui é realmente muito ruim, porque é uma prova, novamente, que o governo ele não consegue cortar gastos, ele precisa aumentar os impostos, aumentar a arrecadação, cobrar do povo, né? Tá no lombo do povo mesmo. E isso é muito, muito problemático. Eu vou explicar até o final do vídeo o porquê. Vai ficar tudo muito claro. Então, na realidade, eles afirmam aqui que, de acordo com toda aquela questão do IOF, que deu todo aquele bafafá, que agora parece que vão rever tudo de novo, tá tudo muito obscuro. Efetivamente existe essa insegurança das decisões. Então agora eles precisam compensar aquela questão que não vai ser arrecadada lá com o IOF através aqui desses 5% de imposto de renda. Eu reforço as informações aqui que a gente tem aqui, as LCs e as LCAs, elas efetivamente já estão aqui nesse bolo, mas também temos informações aqui que devem atingir até mesmo os CRIs e os CRAS e as debêntures incentivadas. Agora é o seguinte, tá? Assim, se você já me conhece aqui, já conhece o canal, sabe que eu não gosto desses investimentos, principalmente CRI, CRA e debênture incentivada. Assim, quando você compra um só deles, eu acho que é extremamente arriscado, extremamente ruim para a pessoa física, mas eu entendo que por eles serem isentos de imposto de renda, eles fazem sentido em algumas estratégias. É claro, você tem que ter uma exposição neutra, ampla, diversificada, paraná, paraná, paraná. Eu ainda assim não gosto desses investimentos, mas eu entendo que, por serem isentos de imposto de renda, eles eram interessantes em alguns casos. Eles são ainda, vamos considerar que eles ainda são isentos, tá? Considerar todos eles aqui ainda como isentos, só para exemplificar aqui, ok? Agora, qual que é o ponto, né? Acho que até lancei ontem ou anteontem um shorts aqui. Foi muita coincidência, né? Que é sempre um corte de um vídeo meu aqui do YouTube, obviamente. E aí eu tô falando assim, né? Poxa, já parou pra pensar se os investimentos que são isentos de imposto de renda não forem mais isentos, o que, que vai acontecer com eles? Eles vão ficar muito ruins e muito desinteressantes. Foi ontem, acho que eu postei esse short. E aí, efetivamente, eles me lançam essa bomba hoje, cara. Então, extremamente ruim, extremamente negativo. Isso faz com que os títulos que eram isentos passem a não ser tão interessantes. E aqui, de duas uma, tá? Primeiro, ou eles vão perder muito mercado para CDBs convencionais e outros tipos de aplicações que vão pagar um pouquinho mais no líquido, e agora você tem que calcular com e sem imposto de renda. Porque, vamos lá, imposto de renda zerado, ótimo. Então você já tem ali o rendimento líquido por 6 meses, 9 meses, 12 meses, aí depende ali da aplicação. Agora você vai ter que colocar ali uma alíquota de 5%. E você vai ter que comparar com o CDB ali no período equivalente, tem aquela alíquota regressiva, perfeito. Tem riscos diferentes, são mercados diferentes, tem tudo isso. A grande pergunta aqui que eu estou me fazendo, eu olho muito pro lado do investimento, eu não estou muito preocupado com política. Eu vou considerar que isso aqui vai passar, tá? Na minha opinião, isso aqui vai passar mesmo, não vai ter aquele oba do IOF. O que acontece? De duas uma. Primeiro, ou o pessoal aqui que oferece esses títulos, que quer pegar o crédito, eles vão te pagar mais, vão te remunerar mais para que você realmente tenha uma taxa melhor que a de um CDB ou equiparável de novo e tal, ok? Ou então eles vão simplesmente manter como tá e vão conseguir captar muito menos dinheiro nessas modalidades de investimentos, o que é extremamente preocupante. Só que qual que é o outro ponto em relação a eles aumentarem a remuneração para esses investimentos serem interessantes novamente? O que acontece? Se você está pegando dinheiro emprestado com outros, seja lá se for uma LCI, LCA, CRI, CRA, debenture, quanto mais remuneração você entrega para quem vai te emprestar o dinheiro, mais, naturalmente, você vai ter que repassar esse custo no produto final. E aqui a gente tem uma lição muito, muito importante. Aumentar impostos é uma medida que gera inflação, na grande maioria dos casos. Então, nesse caso, vamos supor
que os bancos financeiros aí querem aumentar aí a taxa de remuneração desses títulos de renda fixa, eles vão ter que efetivamente embutir esse custo lá no produto final, cara. Sei lá se for atrelado ao mercado imobiliário ou ao agronegócio, você teoricamente já tem ali uma tendência de inflação maior por conta desse custo em relação ao crédito. Isso é muito ruim, porque o Brasil já tem um monte de coisa apontando para aumentar a inflação. Já tá jogando super contra. Mais uma coisa agora, horrível. O que não é horrível é você deixar o like e se inscrever aqui no canal, não te custa nada e eu vou te agradecer muito. Então existe esse risco de inflação indireta, se isso aqui tudo for mantido, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui mais na decisão aqui. Decisão não, perdão, na notícia. Só pegar os highlights pelo menos. Tiveram aqui coisas positivas também. Então, por exemplo, teve um aumento do imposto das bets, que agora estão próximas aí de 18%. Perdão, eles irão ser, né? Passará a ser 18% de impostos. Nesse momento aqui, anterior à decisão aqui, é de 12%. Então tem uma tendência a aumentar impostos sobre esses jogos de azar. Porém, a gente sabe que aqui no Brasil existem outros mercados de bebidas e cigarros, por exemplo, que tem uma taxação acima de 50% em alguns cenários, tá? Então, ainda assim, teoricamente, se você considera que isso aqui é um jogo de azar, que é tão prejudicial quanto dizem, não tô nem julgando esse ponto aqui, tá? Ainda assim, é um imposto muito, muito baixo, muito, muito barato. Aí, beleza, tem a questão da LCI e LCA, que tem essa nova alíquota de imposto de renda de 5%. Reforço aqui, tá? A informação do Poder 360 e aqui da Infomoney, eles ainda citam um valor econômico, falando que pode surgir aqui também esse mesmo 5% próximo aqui do CRI, do CRA e das debêntures incentivadas. Cara, se isso aqui realmente passar para tudo isso, é uma baita mudança no mercado brasileiro desses isentos de imposto de renda, tá? Cara, isso aqui é uma baita mudança. Tem que ver se vai passar mesmo, eu tenho a minha impressão que sim. Sobre os juros aqui de capital próprio, isso aqui também é uma bomba, tá? Putz, isso aqui é um problemão, cara. Porque hoje as empresas, elas distribuem dividendos e JCP, né? Só que as empresas, elas distribuem isso de acordo com o que for bom para elas na contabilidade. É uma questão de, uma elas pagam imposto antes, outras é você que paga. Tem uma questãozinha contábil aí que elas fazem para muitas vezes fechar DRE melhor, tá? Essa é a verdade, explicação em 30 segundos aqui, para a gente não entrar em detalhes profundos. E aqui não está claro o que vai ser proposto, mas aparentemente vai ter alguma mudança nessas operações de JCP. Será que vai ser para o melhor ou será que vai ser para o pior? Então a gente não sabe, né? Pode ser que pode ser que seja uma coisa muito boa. Vamos torcer pelo melhor, né? Mas no momento, infelizmente, as coisas tendem a serem mais taxadas, tá? Houve aqui aquela questão das bets, o aumento de 12% para 18%, ok. E aqui as fintechs vão pagar mais imposto, estarão um pouco mais parecidas aqui com os bancos, serão mais competitivos. Então, efetivamente aqui, bancões se dando muito bem, né? Que curioso. O pessoal dos bancos geralmente se dá bem, vocês já repararam? Eu já reparei. Beleza, teve 5 horas de reunião com o seu dinheiro de contribuinte e aqui estão todos os excelentíssimos, competentes líderes do nosso povo aqui, né? Nossos representantes. Importante reforçar que se você já tem algum desses papéis, já está comprado, você não vai sofrer o impacto imediato disso, tá? Teoricamente, se isso aqui tudo for mantido, se não tiver uma nova grande reviravolta, que sempre tem, né? Durante esse vídeo aqui já deve ter 3 reviravoltas que eu não consegui acompanhar porque eu tô aqui gravando, mas teoricamente você só vai ter essa mudança efetiva dos novos títulos a partir de 2026, ok? Isso, claro, se tudo não mudar até lá, temos que ver e temos que avaliar. Aqui no Panorama Resultado Capital, eu abri alguns gráficos só para a gente bater o olho um pouquinho e pegar essa reação imediata. Tem um pequeno delay aqui nesse gráfico de 15 minutos. A gente não precisa se preocupar com o mercado ao vivo exatamente. É só fazer alguns comentários interessantes aqui, tá? O primeiro ponto é que o Ibovespa aqui, ele abriu e já reagiu um pouco mal, né? Já abriu aqui caindo quase 1% aqui, mercado reagindo relativamente mal. Sendo que lá fora o S&P está levemente positivo no pré-market ali dos futuros. Então, realmente uma questão local, fazendo preço nos mercados. Lógico, primeiras 3 horas do dia, muda tudo depois. Você não vai levar isso como consideração para fazer os seus investimentos. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco mais nossa plataforma de análise, para daí sim levar em consideração as coisas que importam para os seus investimentos, tem um link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. E você ainda leva também toda a questão das carteiras recomendadas, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva, super focadas em ETFs, investimentos inteligentes com diversificação internacional em diferentes moedas, diferentes mercados, para diferentes perfis de risco. Tudo isso comprado pela B3, sem precisar tirar o dinheiro do Brasil. Então, se você quiser saber um pouco mais, tem ali na descrição.
Agora, por que o mercado efetivamente está reagindo um pouco mal no início, né? Primeiro, a questão da inflação, isso acaba pesando um pouco para a expectativa futura, ainda assim que não é muito claro você calcular tudo isso, não é muito precificável nesse exato momento, mas a expectativa fica ruim. E na minha opinião aqui o mercado reage um pouco mal, porque nitidamente o que o governo está fazendo aqui é querendo fazer a conta fechar da pior forma possível, que é novamente aumentando gastos, aumentando impostos, perdão, e cobrando aí da população, enfim, que mais produz, né? Querendo ou não, é isso que está acontecendo, tá? Se você é um investidor, você guardou o dinheiro e você agora está querendo investir. Aí você vai comprar uma debênture incentivada, CRI, CRA, LCI, LCA. De novo, pessoal, eu não gosto desses investimentos como analista, como profissional mesmo. Eu não acho eles muito bons para pessoa física, a grande maioria deles. Mas eu respeito que são investimentos, o mercado oferece. Quem quer pega, quem não quer não pega e tá tudo certo. Mas efetivamente você punir o investidor por ele estar fazendo poupança, por ele estar guardando, provavelmente é uma pessoa que gira a economia, que não depende tanto de programas sociais, até tem aquela questão, quem tem programa social, quem participa desses auxílios, efetivamente não são investidores muito ricos, são pessoas em necessidade, justo, né? É preciso ajudá-los também. Mas efetivamente você não pode punir quem está tentando fazer a economia girar. Então, nesse sentido, eu acho extremamente negativo. E para o mercado, geralmente a impressão que passa é essa, tá? O governo pode estar dando um all-in ali até as eleições do ano que vem para segurar tudo que dá, para manter uma base, para tentar a reeleição e para efetivamente queimar o que precisar, não importa aí, manda bala na inflação mesmo, depois a gente resolve, para efetivamente manter a política do jeito que funciona. Esse é o jogo político, tá certo? Goste você, não goste, assim por diante. O nosso dever como investidor é estar ciente desses riscos e estar o mais protegido possível. E eu reforço muito, pessoal, a questão da inflação não é só IPCA, tá? Eu gosto do IPCA, acho que tem uma metodologia que ela é útil para algumas realidades, mas efetivamente eu me preocupo muito com a questão do dólar e do câmbio, tá? Por quê? Novamente, quando você aumenta os impostos, isso geralmente tem um efeito rebote de mais inflação, as coisas aumentam de preço. Isso é uma baita reflexão. Esse, por exemplo, é um dos argumentos que quando você entende profundamente, você meio que conclui que a probabilidade do governo fazer um confisco nas suas contas brasileiras é extremamente baixa, muito, muito, muito mais baixa do que da época do Collor, por exemplo, porque agora o governo ele consegue fazer outros mecanismos para pagar as contas deles. Ele consegue criar impostos ou então gerar uma inflação muito, muito desenfreada, só que isso de forma não fácil de perceber ao longo dos anos, e ele consegue rolar a dívida dele, pagar as contas dele sem efetivamente precisar confiscar nada. Então a população muitas vezes tem a ilusão de que está mais segura ou de que está tudo certo, quando na realidade, ano após ano, essas pequenas medidas que geram esses barulhinhos, elas estão influenciando para a inflação, para o aumento da base monetária. Eu sei que esse assunto é chato, mas é importante falar, tá? Fazer esses vídeos aqui também tem um papel social de explicar um pouco esses impactos. E aí, efetivamente, o seu capital, o seu patrimônio em reais, mesmo aplicado na Selic, acaba não rendendo tanto. A inflação é muito, muito forte, ela é muito, muito implacável. E efetivamente isso faz muito dos reais, principalmente dos investidores estrangeiros, né? Esses reais transformarem em dólares e saírem do Brasil. Então isso pressiona ali o câmbio para cima, que também pressiona a inflação, e a gente fica nesse ciclo quase que interminável. O grande segredo aqui para a inflação no Brasil ser meio que corrigida é a gente ter um controle fiscal um pouco melhor. O Brasil ele é um país majoritariamente exportador, então é interessante para ele ter uma moeda mais fraca. Perfeito, isso aí eu sei que é estratégia, tem toda uma questão de ser emergente e tal. Emergente é o famoso subdesenvolvido premium, né? A gente não pode se achar demais também aqui como brasileiro. Agora, efetivamente você consegue controlar um pouquinho mais a inflação, tá? Principalmente pela qualidade de vida do povo em geral. Isso é o que mais me preocupa. Eu acho que é muito otimismo você falar assim, o Brasil vai virar um país super desenvolvido, uma potência tecnológica. Não vai, cara. A gente tem aqui um capital intelectual muito pobre, muito fraco ainda na sociedade. Nosso capital hoje é um capital de commodities, então a gente tem aí bastante comida, tem aí as fazendas que são grandes, tem todo o agro, super relevante, muito bom, mas isso no mundo dos capitais, no mercado de capitais, no caso, acaba tendo menos valor do que, enfim, o capital intelectual que a gente fala, né? Você comparar aí um iPhone que você não come, que você não consegue comer um iPhone, obviamente, ele vale muito mais do que 1 quilo de arroz, que é fundamental para a vida humana. Então, por mais que sempre vai precisar vender comida, blá 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 blá, no final das contas o mercado paga isso, paga aquilo e remunera o capital intelectual. Olha o dólar disparando aí, ô louco. Então comenta pra mim o que você achou da decisão, se acha que vão manter, se vão cancelar, se você tá preocupado
com os seus títulos isentos de imposto de renda, ou se você investe por ETFs, não está nem aí para isso, porque sabe que país desenvolvido cobra imposto em quase tudo, porém numa medida mais aceitável. E claro, se você quiser saber um pouco mais sobre os ETFs, como eles são bons investimentos e como quem fala mal, na realidade, é muito iludido e geralmente precisa aprender mais coisas, eu vou te recomendar esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.